Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui, a nossa aula hoje de língua portuguesa. Hoje, dia 10/6, nós vamos falar, corrigir a nossa aula que falamos sobre reportagem, da cuidado dos idosos, cuidado robótico dos idosos, e hoje nós vamos continuar falando sobre a formação das palavras com a letra UOID. Vamos lá, vamos começar nossa aula corrigindo nossos exercícios anteriores e aí nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Vamos lá. Aí estão as correções que nós fizemos, nossas atividades. Vamos para a próxima. Ok, vamos para a nossa atividade de hoje, o nosso conhecimento de hoje. Nós vamos falar sobre a formação de palavras, terminação do OID. Vamos pesquisar, eu fiz uma pesquisa aqui básica sobre o que significaria esse OID, e segundo o nosso querido dicionário Aurélio, significa aspecto ou forma de, semelhante, espécie de, ou seja, quando as formas OID estiverem nas palavras, significa que elas estão em formas de algo. Um exemplo, por exemplo, que nós vimos, um exemplo que nós vimos no nosso texto que nós estudamos foi a questão dos humanoides. Então, ou seja, o que seria esse humanoide? Seria um humano ou uma coisa em forma de humano, certo? Então, é isso que nós vamos fazer na nossa atividade de hoje, que está lá na página 9. Então, na página 9, você faça essas atividades, lembrando, tudo isso é em forma de algo. Então, se você faz lá, você verifica a questão das palavras e acrescente isso em relação ao OID, tá? Ah, professor, esse OID realmente existe? Existe. Como eu falei, eu justamente pesquisei no dicionário Aurélio para que você verificasse. Então, ou seja, ele vai estar presente muitas das vezes no nosso dia a dia. Em algumas outras palavras, ele poderá ser acrescentado esse OID, certo, turma? Então, faça as atividades, coloque aí a data certa, tá? E para que você não possa se perder nesse tempo. Começamos já o nosso livro volume 2, então para você já ir colocando a data corretamente. Certo, turma? Então, é isso que eu deixo aqui para vocês. Nós falamos sobre os OIDs, Fizemos uma correção da nossa reportagem sobre os robôs cuidadores dos idosos. E hoje nós vamos terminando aqui por essa aula da formação das palavras. Certo, turma? Então é isso. Se cuide, brinque bastante, mas estude também, tá bom? Um abraço virtual para você e até a próxima. Oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de empreendedorismo. Hoje é dia 10 de junho e a gente vai trabalhar aí com construindo uma catapulta. As páginas que nós vamos realizar serão as páginas 20 e 21. Então, nessas duas páginas, nós precisamos colocar a data do dia 10/6, tá bom? Então, vamos lá! A gente tem aí na página 20, você sabia? As catapultas são mecanismos que utilizam uma espécie de braço para o lançamento de objetos a uma grande distância. Elas podem ser utilizadas para brincar de arremessar bolinhas de papel. Então, nós vamos visualizar aí que nós temos algumas crianças que estão aí brincando com a catapulta, tentando arremessar as bolinhas de papel em um copo, tá bom? Então, hoje nós vamos realizar essa catapulta, tá bom? Se vocês tiverem os materiais necessários, que são os palitos de picolé e os elásticos. Mas, de repente, eu tenho aqui em casa, tia, os palitos de picolé, mas eu não tenho os elásticos, aqueles que a gente fala que são os elásticos de dinheiro. Se não tem, meu amor, não tem problema. Vocês podem conseguir aí, na casa de vocês, um barbante, tá bom? Ou algo que amarre os nossos palitos de picolé. A ideia central
é que a gente realize essa catapulta apenas observando as nossas imagens que nós temos aí na página 21. Assim, da mesma forma, eu consegui realizar. Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade, né? E eu acredito que vocês também, quando forem realizar, vão ter essa dificuldade, tá bom? Mas sim, é possível realizar. E uma coisa, ela não fica aquela coisa mais retinha, mais perfeita do mundo. Devido ao elástico puxar bastante, né? Ela fica um pouquinho torta. Mas a que eu fiz, eu consegui arremessar as bolinhas de papel, tá bom? Já eu mostro pra vocês. Então, nós temos aqui que nós teríamos que fazer essa atividade em sala de aula, né? Nós iríamos nos reunir em dupla e assim nós precisaríamos, eu entregaria para vocês os palitos e os elásticos. Mas não é possível, então vocês vão realizar aí na casa de vocês, observando as imagens. Aí nós vamos observar que os nossos palitos foram envolvidos com os elásticos, tá bom? Observando com bastante atenção aonde foi envolvido os nossos palitos, tá bom? Aonde você utilizou aí o elástico para envolver os palitos de picolé, tá bom? Então, a gente tem algumas questões para discutir, mas a gente só poderia discutir em sala de aula, tá? Eu usei alguns palitos de picolé que agora eu vou mostrar para vocês como ficou a minha catapulta, tá bom? Lembrando que a ideia central da aula de hoje é a gente observar aí as imagens e visualizar mais ou menos como foi realizada essa catapulta, para que na próxima aula a gente venha ter uma atividade que a gente vai criar um manual de instruções de como, né, a gente tem uma ideia de como ter feito depois que a gente já fez, e aí a gente vai criar um manual de instruções. Aqui tá a minha. Tá bom? Eu utilizei bastante elásticos e a gente observa que ela não está, né? Assim como na imagem, ela não fica perfeitinha, mas a minha eu consigo arremessar uma bolinha de papel, tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Eu consegui antes, vamos ver se eu consigo agora, tá bom? Eu arremessei, não foi com tanta força, né? Vamos ver se eu apertando um pouquinho mais eu consigo. Pronto! Foi bastante alto. E aí vocês podem estar realizando, tá bom? Na casa de vocês e aí competindo, que nem as crianças estavam competindo na imagem, tá bom? Observem a minha. Não ficou aquela coisa mais perfeita do mundo, porque não fica. O elástico puxa bastante os nossos palitos, tá bom? E aí, vocês conseguiram realizar a catapulta de vocês? Se vocês apresentarem muita dificuldade, pede ajuda aí do pai, da mãe, do irmão mais velho, tá bom? Porque essa atividade era pra gente fazer em sala, e aí eu ia estar auxiliando vocês, dando dicas, tá bom? Mas como a gente não tá em sala, pede ajuda aí, que vai ser bem divertido depois que vocês concluírem, para vocês aí competirem, arremessar as bolinhas em alguma vasilha ou em algum copo, tá bom? A gente trabalhou aí as conversas relacionadas à catapulta, né? Que é um objeto pra gente lançar, né? Alguma coisa, bolinhas, outras determinadas coisas. E a gente veio realizando a catapulta aí na casa de vocês, não foi? Lembrando, outra coisa, se não tiverem os materiais necessários, que são os nossos palitos de picolé e o elástico, gente, não se sintam assim, eu não tenho, não vou conseguir fazer. Não se sintam mal, tá bom? A gente entende que pode acontecer de vocês não conseguirem esse material, mas que se vocês tivessem, vocês realizariam, tá bom? Não tem problema. E aí, na próxima aula, depois que a gente realizou, a gente entende mais ou menos como foi feita, né? A gente já sabe como foi feita. E aí, a gente vem criando um manual para realizar a nossa catapulta. Manual de instruções para a montagem da catapulta na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.